Boa noite, amados irmãos. Peço a todos que fiquem de pé. E eu irei fazer a leitura do Didaquê, capítulo 1, que se encontra impresso no nosso folhetinho. O Didaquê, como já discutimos no decorrer dos dias, é um documento feito pelos apóstolos e baseado nas verdades bíblicas. Eu lerei e os irmãos acompanham aí. Didaquê, capítulo 1, amor a Deus e ao próximo. Os dois caminhos, o da vida exige o amor a Deus e ao próximo. Há dois caminhos, um da vida e o outro da morte. Diferença entre ambos é grande. O caminho da vida é, pois, o seguinte: primeiro, amarás a Deus, que te fez, depois a teu próximo como a ti mesmo. E tudo o que não queres que seja feito a ti, não o faças a outro. Eis a doutrina relativa a estes mandamentos. Bendizei aqueles que vos amaldiçoam, orai por vossos inimigos, jejuai por aqueles que vos perseguem. Com efeito, que graça vós tereis, se amais os que vos amam? Não fazem os gentios o mesmo? Vós, porém, amais os que vos odeiam, e não tenhais inimizade. Abstente dos prazeres carnais. Se alguém te bate na face direita, dá-lhe também a outra, e tu serás perfeito. Se alguém te obrigar a 1000 passos, se alguém te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000 com ele. Se alguém tomar teu manto, dá-lhe também tua túnica. Se alguém toma teus bens, não reclames, pois de todo jeito não podes. Dá a todo aquele que te pedir, sem exigir devolução, pois a vontade do Pai é que se dê dos seus próprios dons. Bem-aventurado é aquele que dá conforme a lei, pois é irrepreensível. Ai daquele que toma, recebe. Se, porém, alguém tiver necessidade de tomar, receber, é isento de culpa. Mas se não estiver em necessidade, terá que se responsabilizar pelo motivo e pelo fim por que recebeu. Colocado na prisão, ele não sairá de lá, até ter pago o último quadrante. Mas é verdade que a este propósito também foi dito, que tua esmola sue em tuas mãos, até que souberes a quem dar. Então verá o mundo a vinda do Senhor sobre as nuvens do céu. Amém. Oremos. Amado Deus, Todo-Poderoso Pai, te agradeço por estarmos aqui na tua santa casa neste momento, ó Deus. Te agradeço por estarmos reunidos para te louvar e te glorificar, ó Pai. Que nossa mente esteja aqui concentrada para te darmos um verdadeiro culto, Senhor, em espírito e em verdade. É isto que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, eu peço que os amados façam a leitura do recitativo que se encontra em Salmos, capítulo 4, versículo 8. Eu farei a leitura e os irmãos repetem comigo. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Chamo o irmão Nelson à frente para entoarmos um cântico do cantor cristão. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do cantor cristão 377, que está impresso no boletim. Não sei porquê. Louvemos. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu,
Consolador real. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Peço aos amados que fiquem de pé, em reverência à palavra de Deus, e leiamos Levítico, capítulo 22. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Disse o Senhor a Moisés: Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen. Ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou algum homem com o que se faz imundo, seja igual for a sua imundícia. O homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para que com isso não contamine-se. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor, que os santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro, comerão das coisas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem na sua casa, este comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas, se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte,
e dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor, que os santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Falarão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá machos sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. porém, todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não será aceito o vosso. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sanoso, ou cheio de espinhos, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver o testículo machucado, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também, da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. ou seja, vaca ou seja, ovelha, seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecer de sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. Será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardarei os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Chama à frente novamente o irmão Nelson para entoarmos o Salmo de número 3. Assim. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu. Clamei com minha voz, responde-me do santo monte seu.
e pego no sono ao deitar. Acordo, pois me sustens. Não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrastes, ferindo-os de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação. A bênção divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém. Chama à frente o presbítero Laurindo para o momento de intercessão. Oremos, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nesse momento, baixemos as nossas cabeças, façamos uma revisão dos nossos atos, como temos agido, porque Deus perdoa ao justo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos ao Teu santo trono, Senhor, para Te suplicar pela saúde física e espiritual desta igreja, meu Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece o nosso proceder. Não sabemos, Senhor, o que se passa na vida de cada membro aqui presente. Não sabemos, Senhor, as dificuldades porque cada um passa, seja ela de ordem financeira, seja ela de ordem espiritual, seja ela de saúde, Senhor, física. Mas o Senhor conhece as nossas vidas, os nossos corações, como temos agido, como temos andado, meu Deus. Por isso, Senhor, aqui a Tua igreja vem Te pedir perdão neste momento por todos os nossos atos pecaminosos, por tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, que Te entristeceu. Nos enriquece, Senhor, nos fortalece o Espírito, nos dê força, Senhor, para que possamos nos libertar de toda atração pecaminosa que paira sobre a nossa vida, meu Deus. Nos dê, Senhor, a força necessária para que nós possamos nos dirigir ao mundo, Senhor, e proferir a Tua palavra, Senhor, ensinando a cada um que dela necessite ouvir, procurando fazer, Senhor, o que o Senhor nos orienta, procurando, Senhor, contribuir de alguma forma para que cada um enxergue a verdade, Senhor, para que cada um sinta a Sua palavra, Senhor, a palavra de salvação, a palavra que edifica, a palavra que está na Tua Sagradas Escrituras. Então, Senhor, nós Te pedimos por esta igreja, por os que estão aqui presentes, Senhor,
Que o Senhor cubra de bênção as suas vidas. Que o Senhor alimente o coração dos seus entes queridos que ainda não te conhecem, Senhor, para que venham a esta igreja ou para que escutem a tua palavra e haja mudança na sua vida. Porque nós sabemos, Senhor, que as tuas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra, uma vez proferida, jamais volta vazia. Ela atinge sempre o alvo, o coração de quem necessita. Então, Senhor, transforma a vida de todos nós. E aqueles, Senhor, que hoje, por um motivo que o Senhor conhece, não puderam comparecer, mas que o Senhor pode tocar o coração de cada um. Tirar a preguiça que se instalou no seu coração, meu Deus. Tirar o desânimo que porventura tenha se abatido sobre a sua vida. Dá-lhe ânimo, Senhor. Dá-lhe coragem. Dá-lhe a perseverança para que se levantem e prossigam a tua jornada, Senhor. A sua jornada. A jornada em direção a ti, meu Deus. Em direção ao alvo. Em direção à salvação. Portanto, Senhor, nós te pedimos que nos fortaleça. Que a nossa vida espiritual, Senhor, seja enriquecida com as tuas bênçãos. E derrama também, Senhor, sobre a nossa vida corporal, sobre a nossa vida material, todo tipo de graça que o Senhor quiser. Senhor Deus amado, queremos neste momento, Senhor, te agradecer pelo pastor que o Senhor colocou nesta igreja, guiado pelo Senhor. Sabemos que foi o seu santo e poderoso braço que o trouxe para esta igreja, Senhor, para que ele aqui se desdobrasse, procurando conduzir este rebanho de forma certa, de forma correta, se desdobrando, Senhor, sobre a tua palavra para nos trazer a verdade. Abençoa, Senhor, de igual forma os membros também das congregações que estão em Caruaru, estado de Pernambuco e também em Teresina, para que eles sejam também, Senhor, agraciados por esse pastor que o Senhor colocou para nos guiar nesta jornada. Abençoa, Senhor, a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Dá-lhe, Senhor, toda a saúde necessária. Dá-lhe também, Senhor, inteligência e sabedoria para se conduzir e conduzir o seu rebanho. Ainda, Senhor, estendemos os nossos pedidos neste momento de intercessão ao presbitério desta igreja, Senhor. Abençoa o presbítero Diego, Senhor. Lhe dê sabedoria e inteligência, Senhor. Muita saúde e paz, para que eles reflita a tua palavra, Senhor, e as transmita para quem quer que precise ouvi-la. Que hoje, Senhor, a sua pregação seja por ti abençoada. Abençoa, Senhor, de igual modo a sua esposa e o seu filho e todos os seus demais parentes, Senhor, de forma que eles sempre possam agradecer a ti, Senhor, por cada vez que abrirem a palavra para ajudar o próximo proferindo a tua palavra. Abençoa também, Senhor, a minha vida, a vida da minha esposa, do meu filho, de todos os meus filhos, principalmente daquele que ainda não te conhece, Senhor. Esclarece, Senhor, mostra para ele o caminho a seguir. Abra os olhos, Senhor, da minha esposa e do meu filho caçula, para que ele venha se entregar a ti, Senhor, sem condições nenhuma, porque nós sabemos, Senhor, que o homem não pode impor nada a não ser aceitar a tua santa vontade. Senhor Deus, ainda estendemos os nossos pedidos de orações, Senhor, para que o Senhor, neste momento que está se desenrolando no nosso país, mais uma mudança, Senhor. Haverá mais uma vez uma eleição, onde o Senhor, por certo, já escolheu quem dirigirá este país e este estado. Mas nós te pedimos, Senhor, pelos eleitores, que são instrumentos teus, meu Deus, que eles não sigam, Senhor, a força do maligno, que eles não sintam, Senhor, o desejo pecaminoso de escolher o lado errado,
que eles não tenham, Senhor, o livre-arbítrio de querer modificar o que o Senhor já decidiu. Faça, Senhor, conforme a tua santa vontade. E ainda pelos nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que nos circundam, Senhor. Que o Senhor faça com que eles recebam também toda bênção, que eles recebam também a tua palavra, Senhor, palavra santificadora, palavra que modifica o seu comportamento, que eles se entreguem a ti, abandonando o que há de idolatria no seu coração, que eles possam, Senhor, ser capazes de deixar tudo que consideram acima de qualquer coisa e te coloque no lugar mais elevado, porque o Senhor é o Deus, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso e só o Senhor é soberano. Em nome de Jesus, o teu Filho, oramos. Amém. Façamos a leitura do ofertório, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. Os irmãos que estiverem com suas ofertas podem depositar no cofre da igreja. Oremos. Santíssimo Deus, Todo-Poderoso Pai, te agradeço aqui pelas ofertas que foram depositadas, que venham ser utilizadas para a tua obra, Senhor, para o teu trabalho. Amado Deus, também te peço pela pregação da palavra que vai ser ministrada pelo irmão Diego, ó Pai. Que o Senhor abençoe o nosso presbítero e que a palavra, Senhor, venha a ser aplicada em nossas vidas. Que venhamos, ó Pai, aprender mais e mais do teu santo evangelho. Que possamos ser sal neste mundo, Senhor, sal e luz. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre com o seu povo. Meus amados, estamos aqui essa noite para honrar, glorificar o nome do nosso Deus, acima de todo e qualquer outro nome. Sabemos que todas as coisas estão diante da soberania de Deus e que nada acontece se não for pela vontade dEle. Nada debaixo desse céu está fora do controle das mãos do nosso Deus. Eu peço aos amados irmãos que abram a palavra em Provérbios capítulo 29, versículo 2. E logo após, abram também em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Hoje, amados irmãos, iremos tratar de um assunto a qual tem se tornado acirrado, tem tido os ânimos acirrados em nossa sociedade, nosso Brasil, nosso país. Não é de hoje que vivemos um período de caos, não é de hoje que vivemos um período de idolatria ao ser humano,
não é de hoje que estamos diante vários desgovernos e vários desmandos. Não é de agora, não é recente, mas já acompanha uma história. Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz assim, Provérbios 29, versículo 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Agora abramos a palavra em Romanos capítulo 13. Do versículo 1 ao versículo 7. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Poder sentar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, nós nesse momento nos colocamos diante da Tua presença para Te suplicar, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito nos conduza através do ensinamento da Tua palavra, que é vivo e eficaz. Que Tu, Senhor, seja exaltado, que Tu, Senhor, seja honrado, que Tu, Senhor, seja glorificado na nossa vida, nos nossos atos, em Tua criação. E tudo, Senhor, está coordenado pela Tua vontade. E nada, nem mesmo as autoridades constituídas aqui nesta terra, elas não são instituídas pelo nosso querer, mas pela Tua vontade, como bem vimos na Tua palavra. Pai, que essa noite possamos entender de que nós, como cristãos, podemos e devemos participar da política e também dos ritos, a qual comete e acomete para as escolhas dos indivíduos que governam o nosso país, as nossas nações. Que Teu nome seja honrado e glorificado essa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, não só hoje, mas sempre temos frisado, e é algo que nos dá alegria, de que nunca na história da primeira igreja batista reformada de Campo Maior,
Nunca fizemos deste púlpito palanque político e nunca levantamos bandeira partidária, a igreja em si. Cada um de maneira individual tem a sua escolha. Cada um de maneira individual tem a sua opção. Mas a bandeira da igreja, da primeira igreja batista reformada, sempre será o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca na história desta igreja foi dado um microfone para qualquer autoridade, para qualquer político pedir voto aqui. E nunca ninguém aqui, nem mesmo as lideranças, nem mesmo os irmãos, foi feita campanha. E não será hoje que iremos fazer campanha partidária aqui no púlpito dessa igreja. O que eu quero deixar claro é que devemos, como cristãos, tratar as questões políticas do nosso país. É um momento de grande decepção, um momento de profunda tristeza a qual vivemos no nosso país, num cenário político. Uma onda de descrédito foi ganhado pelos políticos do nosso país. Nós somos herdeiros de uma cultura extrativista. Sempre os brasileiros cresceram e foram doutrinados na cultura de que tem que sempre tirar proveito de algo. E Rui Barbosa, ele alertou para o perigo que muitas ratazanas mordiam sem piedade o erário público, perdendo muitas vezes a capacidade de se envergonhar com isso, destruir a nação, destruir o governo, sem pudor, sem piedade. A maioria dos políticos hoje, nós vemos nos noticiários esquemas de corrupção, vantagens fáceis, nepotismo, empregando toda a família, enriquecimento ilícito, drenando as riquezas do país para benefício próprio ou benefício de um grupo de pessoas e deixando de atender às necessidades sociais daqueles que realmente precisam. O país enredou para até mesmo algo que deveria ser gasto com o próprio dinheiro daqueles que participam das campanhas. Hoje quem paga as campanhas é a própria nação. Bilhões de reais estão sendo investidos nas campanhas este ano. O resultado disso tudo, e a natureza disso tudo, se leva ao pecado. Nós somos pecadores. Nós somos seres humanos falidos e caídos, corruptíveis, cheios de paixões, cheios de maldade em nosso coração, a qual sempre enveredamos, se não tivermos sendo conduzidos por Deus para o caminho do bem, enveredamos para o caminho do mal, enveredamos para o caminho da corrupção, porque nós seres humanos somos seres corruptíveis. O resultado é corrupção, é má administração,
é ganância pelo poder, e tudo isso faz com que nós, hoje, nossa nação, seja considerada a 8ª economia do mundo, tendo um povo pobre de milhões e milhões na extrema pobreza. Diante disso, meus irmãos, e é de se estranhar nós trazermos esse assunto para a igreja. Para alguns é de se estranhar, porque começa-se a dizer: política é pecado, política é coisa do diabo, o cristão não deve participar da política, o cristão deve ser apolítico, toda pessoa que se envolve com política é corrupta, todo crente que se envolve com política acaba se corrompendo, por mais crente que ele seja, quando ele entrar na política, ele vai se corromper. A política, ela é mundana e não serve para os crentes. Não adianta fazer coisa alguma, devemos é pregar o evangelho e aguardar o retorno do Senhor. Meus irmãos, são palavras e frases erradas e errôneas que nós vamos ver discorrendo, vendo na Bíblia, que isso não é a realidade. Do mesmo jeito que diz assim, quando um crente se candidata ou entra na política, dizem assim: irmão, sempre vota em irmão, eu vou votar nele porque ele é crente. Todo crente é um bom político. Político evangélico deve lutar apenas pelas causas evangélicas. A igreja, ela troca voto por favores. Não é mentira. São erros. Pastores que em período eleitoral se achegam aos candidatos e trocam favores, vendendo o voto das suas ovelhas para benefício próprio ou mesmo benefício para a igreja. Meus irmãos, hoje nós vamos ver como o cristão deve tratar as questões políticas. Como é que o cristão deve tratar as questões políticas? Primeiro ponto: existe e é legítimo a política à luz da palavra de Deus. Calvino, ele participou ativamente da política em seus tempos. E ele diz assim: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação. Não somente uma vocação santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. Nós vimos aqui em Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, que o poder civil, os magistrados, os governantes, eles são ministros de Deus para promover o bem e coibir o mal. O papel do governante é esse: é fazer o bem e combater o mal. Toda autoridade constituída, ela procede de Deus. Juízes, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governador, presidente, são autoridades constituídas por Deus. Foi Deus que os colocou ali. Nós vimos aqui, quando nós lemos Romanos capítulo 13, versículo 1, toda autoridade é constituída por Deus. Agora, quando essa autoridade se desvia e desobedece a Deus, ela abre brecha para ser desrespeitada. Homens de Deus, em toda a Bíblia, exerceram papel de políticos em momentos críticos da história.
Em vários relatos da Bíblia nós vemos José, Moisés, Josué, Gideão, Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, Daniel, Neemias. Esses homens, eles exerceram poder público com lisura, com honradez e com sabedoria. Pessoas que foram colocadas por Deus para guiar nações, para governar povos, para fazer a vontade de Deus naquele momento da história. E não foi diferente até hoje. Aristóteles, grande pensador, ele afirma que o homem, ele é um ser político. O homem, ele pode ser apartidário. Ele pode não ter partidos, mas ele nunca vai deixar de ser um ser político. O homem dentro da sua casa, dentro do seu lar, quando ele se reúne com a sua esposa e define quais são as prioridades, em que deve ser investido o dinheiro, como deve, o que deve se fazer ali na casa, ali eles estão fazendo política, dentro da sua casa, dentro do seu lar. O diretor de uma escola, quando ele guia ali aquela escola, ele está fazendo ali política. Política não é só apenas o meio político dessas autoridades, vereadores, deputados, senadores, prefeitos, presidentes. Nós podemos, meus irmãos, politicamente classificar 3 tipos de pessoas: alienadas, conscientizadas e pessoas engajadas. No meio político existem esses 3 tipos de pessoas. Vamos agora ver o segundo ponto. Nós vimos que, à luz da Bíblia, em toda a história bíblica, a política, Deus levantou homens para governar. E agora vamos ver a política na história bíblica, o segundo ponto. No Velho Testamento nós vemos que existiu o patriarcado, e do patriarcado foi para a monarquia. No Novo Testamento nós vemos vários partidos no tempo de Jesus. Que partidos eram esses que existiam no tempo de Jesus? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, os essênios. O ensino social de Jesus, lá na parábola do samaritano, ali mostra a divisão política que existia nos tempos de Jesus. Jesus, ele confronta Herodes. Também, no tempo de Paulo e Tiago, houve a doutrina social pregada por eles. Depois houve os imperadores, na Idade Antiga. No tempo dos reformadores, houve a ética social de Calvino. No tempo dos reformadores. E da reforma, em relação aos padrões romanos, houve o termo do futuro dos povos católicos. E a igreja sempre esteve nesse meio, sempre fez um papel, em todos os períodos da história, em que houve e que sempre existiu a política, a igreja sempre permaneceu de pé, sempre de forma dividida, não tendo relação nenhuma com o Estado. A igreja, o Estado é laico. A igreja, ela tem um papel de conscientizar, de mostrar as verdades bíblicas,
mas de orientar os governos, orar pelos governantes, de orientar sempre para o caminho do bem. Não importa quem esteja no poder, a igreja deve sempre orar para que aquele governante faça o bem e não faça o mal. Terceiro ponto, existem princípios de Deus que devem e que regem a política. Quais são esses princípios? Vamos começar a fazer um passeio na Bíblia. Abram aí em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 17, verso 14 ao verso 20. Observe aí o que diz logo no tema aí dessa passagem. A eleição e os deveres de um rei. Do versículo 14 ao verso 20, Deuteronômio 17. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres, e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha dos seus representantes. Observe aqui quais eram os critérios para a escolha de um rei. Em Deuteronômio, que o rei não deveria oprimir o povo, que o rei não fizesse o povo novamente tornar para multiplicar cavalos, para voltar a serem escravos, que ele não multiplicasse os seus bens ali no reinado, mas que ele trabalhasse para o povo, e isso tudo sendo o quê? Guiado por Deus. Observe o que diz aí, lá no final, no versículo 19 e versículo 20. Ele deveria temer a Deus, ele deveria ser guiado por Deus, orientado por Deus, para que ele não viesse a se desviar e oprimir o povo. Observe aí que as pessoas eram apontadas por Deus e não por pessoas estranhas. Pessoas que não se dobrem diante da sedução do poder, do sexo e do dinheiro. Outra coisa que nós devemos também observar em Deuteronômio 28:13. Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. O povo de Deus não deve ser omisso.
Mas o povo de Deus deve se posicionar e ter uma liderança política em meio à sociedade. A atitude de omissão, ela não corresponde aos princípios de Deus, nem às expectativas de Deus. Nós devemos ter posição, nós devemos combater o mal, nós devemos combater os erros que existem no meio da nossa sociedade. Provérbios 28, versículo 5. Provérbios 28, versículo 5. Provérbios 28, versículo 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. 26, versículo 1. Provérbios 26, versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. O cristão preparado, ele está capacitado para governar. O cristão preparado, ele está capacitado para governar. O cristão, ele não pode associar-se com pessoas inescrupulosas. Como diz aí Provérbios 25, versículo 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Salmo 94, versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge o mal, tendo uma lei por pretexto? Não existe associação do cristão com pessoas inescrupulosas. O povo de Deus precisa votar em representantes que amam a justiça. Abram aí em Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, verso 8 e verso 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O povo não deve trabalhar em favor dos políticos, mas os políticos que devem trabalhar em favor do povo. O governo deve trabalhar em favor das pessoas menos necessitadas, das pessoas que precisam, dos pobres e necessitados. Precisa ter uma política social humana e justa. O que nós temos visto hoje é o pobre sendo oprimido, o pobre sofrendo em sua mazela, sendo um escravo do governo, sendo dependente do governo. Meus irmãos, quarto ponto, existe o perfil do político segundo os princípios de Deus. Primeiro, vocação. Calvino entendia que o poder civil é uma sacrossanta vocação, porque ele está ali para governar, instituído por Deus, para cumprir uma missão de Deus, para cumprir uma missão a qual Deus o colocou ali, para fazer o bem e combater o mal. Existem pessoas dotadas e vocacionadas para o poder público. Uma pessoa, ela não está credenciada para ser um bom candidato apenas por ela ser evangélica, apenas por ela ser cristã. José do Egito. José do Egito, ele sempre foi um líder, em casa
diante dos seus irmãos, na casa de Potifar, quando ele foi servo de Potifar, na prisão também ele foi um líder, e também no trono, quando ele foi governador, ele era vocacionado para ser um líder. José do Egito. Um bom governante também deve ter preparo intelectual. O líder político precisa ser uma pessoa preparada. Ele precisa ter independência para pensar, decidir e lutar pelas causas justas, sem influência de ninguém, sem influência de acordos. Ele não pode comer na mão dos outros. Ele não pode ser um refém na mão dos espertos. Ele precisa ser esperto. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele se preparou 80 anos para servir 40. Ele aprendeu a ser alguém no Egito. Ele aprendeu a ser ninguém, se humilhando no deserto. Ele aprendeu que Deus é todo poderoso na liderança do povo. Ele foi submisso a Deus. Um bom governante também deve ter o quê? Um caráter incorruptível. A maioria dos políticos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, são seduzidos pelo suborno, pela corrupção, chegando a vender as suas consciências. Há muitos políticos que são lobos que devoram o pobre. Há muitos políticos que decretam leis injustas. O político, ele precisa ser honesto e irrepreensível. Exemplo, Daniel. Daniel, ele era sábio. Ele era um líder. Ele era incorruptível. Ele era piedoso. Ele não era vingativo. E nós temos um oposto de tudo isso. Absalão, filho de Davi. Ele era demagogo. Ele era uma pessoa capciosa, perigoso, que tinha palavras bonitas que seduziam, mas as suas práticas não condiziam com suas palavras. Ele fazia falsas promessas e conquistava as pessoas com essas falsas promessas. Um bom governante, ele também tem que ter coragem para se envolver com os problemas mais graves que atingem o povo. O político, ele não pode ser uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa. Ele precisa ser ousado. Um exemplo disso, Neemias. Neemias, ele é o grande exemplo. Ele ousou fazer perguntas. Ele se viu como resposta de Deus para resolver os problemas do seu povo. Ele agiu com prudência e com discernimento. Ele mobilizou todo o povo para engajar-se no trabalho com deleite, para trabalhar. Ele enfrentou os inimigos com prudência. Um grande político, um grande governante, ele deve ter visão.
O político precisa ser um homem ou uma mulher de visão. Ele precisa enxergar além. Ele precisa ver o que ninguém está vendo. Ele precisa ter uma visão do passado, do presente e do futuro. Ele tem que ter a capacidade de antecipar soluções. Exemplo, José do Egito. José do Egito, quando ele previu que viria grande fome, e fez o quê? Com que o povo guardasse, com que a nação do Egito guardasse mantimentos para o período da seca. Calvino também. Abram aí em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros existe segurança. Também, meus irmãos, um grande governante, ele deve saber administrar. Existem políticos que são para o executivo e outros são para o legislativo. Colocar uma pessoa que não tem capacidade para governar é um desastre. Neemias é o exemplo. Ele revelou capacidade de mobilizar pessoas, de resolver problemas, de encorajar e colocar as pessoas certas nos lugares certos para alcançar os melhores resultados. Ele viu que ele sozinho não conseguiria governar, colocou as melhores pessoas nos lugares certos para ajudar no seu governo. Meus irmãos, eu quero finalizar falando 10 questões que, de acordo com o livro de Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia, ele relata 10 pontos que nós devemos, à luz da Bíblia, observarmos no meio político. Primeiro, é louvável e altamente recomendável que oremos pela paz e bem-estar social da nação, almejando um processo político sadio e governantes justos. Esse ato da igreja, orar pelos governantes, agrada a Deus e contribui para a propagação do Evangelho. Se você quiser ver, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Nós devemos orar pelos governantes. Não importa quem esteja. Não vá orar apenas pelo aquele que você votou. Vote pelos governantes. Por aqueles que estão no poder, que estão exercendo um papel importante. Pelos ministros do STF. Pelo Senado, pela Câmara. Pelo presidente. Para que eles venham governar com lisura. Para que eles venham governar para o povo. Para que eles venham fazer leis que para o bem e não para o mal. Não importa quem esteja lá, que venhamos orar. Devemos, segundo ponto, devemos honra e obediência às autoridades governamentais, pois foram instituídas por Deus e servem a Ele no plano maior da história, como nós lemos
em Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 7. Abram aí em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Nós devemos, meus irmãos, respeitar as autoridades. Deus coloca bons governantes para o bem de uma nação, mas também levanta maus governantes para castigo de uma nação. Isso, meus irmãos, honra e obediência não significa que não possamos discordar. Nós podemos discordar. João Batista, ele confrontou Herodes. Daniel, nos tempos de Daniel, ele confrontou, ele exortou Nabucodonosor. A democracia, meus irmãos, ela é feita com a participação popular, mas também existe espaço para a discordância. Mas esta discordância deve se manifestar a partir de processos legítimos da própria democracia, de modo pacífico e respeitoso, como convém a nós cristãos que professam o nome de Cristo, que amam e oram pelo próximo e confiam em Deus, mesmo quando o mal prevalece. A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está em Deus acima de tudo. A nossa confiança não está em homens, está em Deus. Devemos discordar de erros. Esse é o papel de nós cristãos. Devemos discordar de certas bandeiras, de certas ideologias que são levantadas, que querem ferir princípios éticos, morais e religiosos, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Legalização das drogas, legalização do aborto, casamentos de pessoas do mesmo sexo, bandeiras essas que são contra a própria palavra de Deus. Nós devemos discordar, devemos nos levantar contra isso. Devemos, por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, porque nós somos cristãos e temos princípios basilares que está incutido em nós. Nós não devemos comungar com certas coisas erradas que vão contra a palavra de Deus e que vão contra o próprio Deus. Terceiro, políticos devem trabalhar para executar a justiça, estabelecer o direito e favorecer o bem, com a consciência da dignidade, igualdade e liberdade humanas, sabendo que prestarão contas a Deus de sua administração. Nós devemos mostrar para os políticos que não são os tribunais de contas, que não são os juízes, não são os STFs, Supremo Tribunal, que somente julgarão a eles, mas eles estarão diante de Deus para prestar conta de seus atos. Eles estarão diante de Deus para prestar conta de seus atos, das leis que eles fizeram, das bandeiras que eles levantaram, que foram contra a palavra de Deus. Quarto, o princípio da separação entre igreja e Estado e a denominação Estado laico não significa que o Estado seja ateu ou sem influência religiosa. Esther, na Pérsia, é um exemplo disto. A Pérsia
era um império que apoiava a pluralidade religiosa. E nem por isso Esther se calou ante a diversidade de culto quando os judeus foram ameaçados. Ela se manteve firme. Ela, diante das adversidades e perseguições que ela sofreu, devido à diversidade religiosa que acontecia ali na Pérsia, e a perseguição que os judeus sofriam, ela não se calou. A influência religiosa está presente em toda parte, pois o homem é um ser religioso, e isto também é parte de sua constituição, como um ser político e consciente. Quinto ponto. Todos os cristãos foram chamados para serem sal e luz no mundo. Chamados por Cristo, influenciando com boas obras todas as esferas da sociedade, incluindo o governo, incluindo a política. Abram aí Mateus 5,16. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isto significa que cristãos com vocação política podem se candidatar, mas não nos obriga a votarmos apenas em cristãos. Porém, a ética, a moral, os valores, a justiça e o programa de governo do nosso candidato, daquela pessoa que você escolheu para votar, deve nos representar legitimamente, sem violentar a nossa posição como cristãos. Está aí a necessidade do voto consciente no momento mais importante de uma democracia. Votar, saber em quem você está votando, nas ideias que ele defende, nos princípios que ele defende. Sexto, a influência cristã nos governos não exclui a necessidade de evangelismo. E o evangelismo não é incompatível com a influência cristã nos governos. Evangelismo e política não são autoexcludentes na perspectiva cristã. Não é porque terá ou tem algum cristão que está no meio da política que vai se acabar com o evangelismo. É necessário que nós evangelizemos. Não, sétimo ponto, não podemos confundir o reino de Deus com a política estabelecida pelos homens no mundo. A concretização do reino, a vinda de Jesus e os acontecimentos apocalípticos independem do auxílio humano mediante as ferramentas políticas. Oitavo, embora a boa política possa mudar algumas coisas no mundo, continuará incapaz de mudar a fonte dos maus desígnios, o coração dos seres humanos. Pode ter o melhor político à frente de uma nação, mas ele será incapaz de mudar o coração do ser humano. Só Deus é capaz de fazer isso mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e através da ação do Espírito Santo. Assim, meus irmãos, não confiamos na política para a transformação plena do mundo. Não confiamos que os políticos, que a política vai transformar o mundo. Mas devemos confiar em Deus, que conhece os corações e nos dá o seu Espírito para que sejamos
semelhantes a Jesus. Nono ponto. A Igreja de Cristo sempre marchará, mesmo sabendo que enquanto estivermos neste mundo, enquanto o mal estiver no coração humano, o mundo será mal. A Igreja sempre marchará na perspectiva de melhorar o mundo, enquanto piora. Devemos trabalhar no contexto da fé, trabalhar para que o Evangelho seja pregado e alcance, a salvação alcance as pessoas, que venham ter transformação de vida através do Evangelho, e que haverá condenação para aqueles que não aceitam a mensagem de Deus. E último ponto, estamos desobrigados, não somos obrigados a obedecer um governo quando este requer e quando ele muitas vezes obriga o povo a desobedecer a Deus. Devemos se levantar contra governos que se levantam contra Deus. Devemos se levantar contra políticos que se levantam contra Deus. Em quem nós vamos votar? Em quem devemos votar? Devemos, meus irmãos, escolher um candidato que tenha vocação, que tenha preparo, que tenha caráter, que tenha compromisso com o povo, que tenha compromisso com as causas dos oprimidos, que não faça do povo refém do governo, mas que trabalhe para o povo, fazendo com que o governo trabalhe para o povo. Existem, meus irmãos, coisas básicas como saúde, educação, emprego, segurança, moradia, progresso. Mas não é apenas por uma pessoa ser evangélica que nós devemos votar nela, porque existem muitos evangélicos que são sem caráter, existem muitos evangélicos que não prestam, que se utilizam do termo evangélico justamente para se locupletar e querer utilizar esse termo para alcançar coisas aqui neste mundo. Meus irmãos, devemos fiscalizar. A igreja é a consciência do Estado. A igreja é o controle de muitas coisas erradas que acontecem por parte do governo. Se não fosse a igreja, vivíamos em tremendo caos social. A igreja é um método de repressão para pessoas que querem governar de forma irregular, de forma corrupta. Nós precisamos votar e acompanhar e cobrar os nossos representantes posturas dignas, sobretudo nos assuntos de ordem moral e social, pontos que vão contra a palavra de Deus, como casamento de pessoas do mesmo sexo, liberação de drogas, liberação do aborto, contra princípios que querem destruir a família, contra ideologias que adentram em vários setores da sociedade e querem destruir a família, que querem destruir a criança, que querem desconstruir aquilo que aprendemos no berço, aquilo que aprendemos na Bíblia, aquilo que aprendemos ser o certo. Está chegando o dia em que os normais é que serão os diferentes. Está chegando o dia em que os normais é que serão os diferentes. Como é que nós devemos encorajar? Como é que nós, como cristãos,
devemos nos encorajar para termos uma sociedade justa, uma sociedade correta. Nós devemos interceder, orar, honrar e obedecer às autoridades constituídas. E se Deus nos der a oportunidade de participarmos de governos, que nós venhamos influenciar esses governos para que façam a coisa certa, para que façam a coisa correta, para que governem para o povo, para que governem de forma justa, de forma incorruptível. Se você quer entrar na política, entre, faça a diferença. Não se use do termo evangélico, mas pelo seu caráter, pela sua postura, mostre quem você é. Que nós, irmãos, venhamos, durante o decorrer dessa semana, sermos prudentes, sermos coerentes, não batalharmos, não brigarmos, não idolatrarmos ninguém, porque não existe o Salvador da pátria no meio de nós seres humanos. Existem pessoas que defendem coisas mais corretas que outras. Que venhamos ser coerentes, que venhamos ser prudentes, que não venhamos entrar em discussões, mas que venhamos defender a palavra de Deus, o Evangelho, princípios bíblicos, morais, éticos, que conduzem a nossa sociedade para um equilíbrio. Que venhamos escolher os nossos governantes, aqueles que vão nos representar por mais 4 anos, de maneira consciente, de maneira que venhamos ter a nossa consciência sem peso algum, olhando para aquilo que Cristo prega, que Cristo nos pregou, e olhando para aquilo que o nosso candidato defende, que venhamos olhar, que venhamos analisar, para que não venhamos ter a nossa consciência pesada, por termos colocado à frente do nosso país, à frente das nossas casas legislativas, pessoas que lá na frente vão fazer leis ou vão cometer atos contra o país, contra a estabilidade do povo, contra a estabilidade da nação, contra a moral, contra a igreja. Que venhamos, meus irmãos, ser conscientes nas nossas escolhas. Que venhamos cumprir esse papel, porque Deus nos deu e Ele institui toda a autoridade. E que venhamos respeitar a decisão de Deus, que será no dia 7 de outubro, ou poderá ser no dia 28 de outubro, se tiver um segundo turno. Que venhamos olhar que Deus foi quem colocou aquela pessoa como autoridade. É só ler Romanos capítulo 13. Deus nos usa para que os seus planos e os seus propósitos sejam cumpridos aqui. Que seja A, que seja B, que seja C. Quem sentar no dia 1º de janeiro na cadeira de presidente da nossa nação, ele ali foi colocado por Deus. Para o bem ou para o mal? Para fazer o bem para o nosso país ou para fazer o mal para punir a nós? Essa pregação, ela foi um enxerto de várias pregações, tomando como base a pregação de Hernandes Dias Lopes e também tomando como base esse livro, Política segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar para que Deus venha nos dar uma boa semana de paz, uma boa semana debaixo da sua proteção, nos dando um alimento, nos dando a força para o trabalho,
nos dando sabedoria, abençoando os nossos lares, as nossas vidas, e que nós possamos estar aqui no próximo domingo para honrar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, nome esse que está acima de todo e qualquer nome. Ele sim é a mudança para nós, seres humanos. Deus, através do Espírito Santo e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, para Te pedir, Te agradecer por essa palavra que foi nos trazida essa noite, que os Teus ensinamentos venham fluir em nossa mente, em nosso coração, porque nós podemos participar, Senhor, podemos e devemos levantar a nossa voz para orientar, para orar, para interceder, para exortar, para divergir dos nossos governantes, para orar para que eles venham fazer coisas para o bem do nosso povo, que não venham perseguir a família, que não venham desconstruir os princípios morais, éticos e cristãos que nós acreditamos e que nós cremos e que nós seguimos, mas que venham fazer leis que engrandeçam essa nação, que seja em favor do pobre, do oprimido, que o governo trabalhe em prol do povo e não o povo para o governo, que os governantes que adentrarem a partir do método democrático da eleição, a partir do dia 7, que assumirem o governo, que eles venham ter consciência de que são funcionários do povo, de que eles trabalham para o povo, que eles não venham buscar enriquecimento ilícito, que eles venham trabalhar em prol, não só de um grupo, mas em prol de toda a nação. Que venhamos, Senhor, ser abençoados pelo próximo governo, que venha ser um governo que venha tirar o país da miséria, que venha gerar empregos, que venha ter saúde, que venha ter segurança, que um governo que lute pela família, que lute pela igreja, que lute, Senhor, contra tudo aquilo que é contra a Tua palavra, como os casamentos de pessoas do mesmo sexo, contra o aborto, porque nós somos a favor da vida, Pai. Senhor, que Tu venhas trabalhar em nosso coração, dá-nos consciência, que nós venhamos escolher de modo digno e fiel os governantes, os próximos governantes, de modo consciente, para que não venhamos ter a consciência pesada pela Tua palavra. Que Tu nos dê uma boa semana, Senhor, de paz, de alegria, de bênçãos. Que Tu abençoe o nosso trabalho, que Tu nos dê força para trabalhar, que Tu nos dê foco, determinação, para galgarmos e alcançarmos os objetivos que nós queremos. Mas que tudo seja conforme a Tua vontade. Bem sabemos que Tu está no controle de tudo. Que Tu venha, Senhor, dá-nos saúde, dá-nos paz, alegria nos nossos lares. Não deixa faltar o alimento, não deixa faltar, Senhor, os proventos para pagarmos as nossas contas e compromissos e contribuir com a Tua casa. Que nós, Senhor, venhamos como Teu povo, levantar a bandeira do Teu Evangelho e lutar contra tudo aquilo que oprime a Tua palavra, contra tudo aquilo que vai contra os Teus preceitos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos, confiando plenamente de que Tu está nos controle e que nada acontece se não for pela Tua vontade. Até mesmo as autoridades que governam o nosso país, é Tu que as coloca lá. Que Tu tenha misericórdia do nosso país, Senhor. Que Tu venha, Senhor, fazer com que nós retomemos e tenhamos orgulho de dizer que somos do Brasil por ser um país justo, correto, um país que cresce, que tem emprego, e não termos vergonha de dizer que somos brasileiros,
um país cheio de corrupção, cheio de males, cheio de miséria. Que tua graça e a tua paz esteja sobre todos nós, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Passo a palavra ao dirigente. Uma boa noite a todos os amados irmãos. O culto está encerrado. Tenham todos uma boa semana e leiam a palavra de Deus. Amém. Próximo domingo, meus irmãos, os cultos, o horário de culto normal. Às 6 horas da tarde e às 9 horas da manhã, EBD. Nada nos impedirá. Você tem todo o dia para se dirigir ao seu local de votação para votar e exercer lá a sua cidadania. Então, os horários normais, domingo. E Santa Ceia, viu?